Você já deixou de tirar foto, fazer uma chamada de vídeo, gravar áudio no WhatsApp porque você não suporta se ver, você não suporta ouvir sua voz, dói, é horrível, você acha estranho, você se acha inadequado, você acha que os outros também vão achar a mesma coisa. Aí você pega o seu celular, vai lá no feed do Instagram e fica olhando aquelas pessoas, fica se comparando com elas. Então fica aqui, porque provavelmente esse vídeo pode te ajudar em alguma coisa. Muitas vezes a ansiedade social, ela não tem a ver apenas com o nosso desempenho, se a gente vai se sair bem, se a gente vai se sair mal. Muitas vezes tem a ver com como a gente acredita que os outros estão nos vendo, tem relação com a nossa aparência. E muitas vezes isso está relacionado com inseguranças sobre o nosso peso, sobre o nosso rosto, sobre a nossa altura. Isso pode ser um fator tanto para agravar a ansiedade social quanto para desenvolver. Pessoa que de repente nem tinha, mas ela passa a ter por conta dessas preocupações. E muitas vezes as redes sociais também podem estar te prejudicando nesse sentido. Claro, eu não tenho nada contra as redes sociais, afinal, você tá aqui, você só me conhece por conta das redes sociais, mas tem a questão do excesso. Porque assim, além da questão da aparência, que quando a gente posta alguma coisa, todas as pessoas, quando elas vão postar alguma coisa, elas costumam postar no seu melhor momento. Por exemplo, eu me arrumei, eu tô arrumada. Muitas das vezes quando a gente vai postar, quando as pessoas costumam postar coisas aí nas redes sociais, elas estão no seu melhor momento, estão arrumadas, estão postando coisas legais que estão acontecendo. E o problema das redes sociais é que parece que a vida de todo mundo é perfeita, parece que todo mundo é sempre bonito, sempre arrumado. Mas a gente sabe que não é bem assim. Na nossa vida pessoal, a gente sabe que não é bem assim. Muito dificilmente, só quando eu saio, quando eu vou trabalhar e quando eu gravo o vídeo que eu me arrumo. Mas quando eu tô no meu dia a dia, já tem vídeo aqui no meu canal de como eu fico no meu dia a dia. Eu não me arrumo. E é assim, a vida é assim, é normal. Só que o problema é que muitas vezes a gente acha que não é normal, porque a gente fica se comparando com os outros. E muitas das vezes as pessoas postam coisas que nem são verdade. Mas tem ainda um outro lado. O que acontece? Aí a pessoa que tem ansiedade social, para ela se sentir um pouco melhor nas interações, ela recorre à internet, porque na internet ela tem mais controle, né, nas redes sociais. Ela consegue, de repente, colocar um filtro no rosto dela, para ela conseguir aparecer e se sentir um pouco mais segura. E também nas redes sociais tem aquela questão, a gente tem mais tempo para pensar no que a gente vai responder, coisa que nas interações presenciais não tem, então gera uma maior sensação de controle, né? Eu tenho mais tempo, eu posso controlar as coisas, posso controlar a minha aparência, posso controlar a forma como eu falo, posso esconder a minha ansiedade, a pessoa não vai perceber. E, de certa forma, para um primeiro passo, o uso das redes sociais pode ser muito bom quando a gente tem a intenção daquela interação inicial que a gente está fazendo nas redes sociais se transforme em algum momento numa interação presencial. Quando há esse objetivo, e pelo menos algumas das interações que a gente tem ali, é muito bom, porque é um excelente primeiro passo, pontapé inicial para conhecer pessoas. Só que o ruim é quando a gente não tem essa intenção, a gente fica ali só naquele mundo virtual, fica só naquele mundo que a gente tem controle sobre as coisas, sobre as interações. Não é a mesma coisa interagir no modo online e interagir no presencial, né? Não é a mesma coisa. Então, a pessoa ela fica viciada nessa sensação de controle que as redes sociais trazem. E aí ela só se isola mais, porque ela se sente cada vez menos capaz de lidar com as interações reais, presenciais. E aí isso se torna um problema, ao invés de ser algo legal, bom ali, eu até incentivo alguns dos meus pacientes, já trouxe exemplos meus também, como a rede social também me ajudou. Porém, o ruim é quando a gente fica preso somente naquilo. E isso é um caminho muito perigoso, porque o que acontece? A pessoa entra num ciclo, ela evita mais, daí ela fica mais tempo nas redes sociais,
aí ela se sente mais insegura para interagir presencialmente, e aí ela desenvolve uma certa dependência até do online. E de fato isso pode virar um vício, tanto que pode ter até sintomas muito semelhantes ao uso de substâncias, né? Da pessoa até ter abstinência, alterações de humor e vários outros sintomas também. Agora é hora do exemplo real, né? Eu também fui essa pessoa, gente. E ainda sou em alguns momentos, mas eu já superei bastante. Eu não gostava de mim, principalmente lá no fundamental, lá no início do ensino médio. Eu não gostava da minha aparência nem um pouco. Não gostava, eu sou uma pessoa alta, sempre tive meus membros muito magros, minha barriga um pouquinho saliente. Então, eu me comparava demais com as outras colegas, principalmente com as mais bonitas, as mais populares, algo bem comum, né? E eu ficava me imaginando, como que será que é viver no corpo delas? Como que seria se eu pudesse trocar de corpo e viver pelo menos um dia no corpo delas? Será que eu ia me sentir melhor? Será que eu ia me sentir mais segura? Eu ia conseguir fazer tudo o que eu queria fazer, que por conta da minha insegurança eu não consigo fazer? Será que eu ia andar mais, passear mais, sair mais de casa, conversar com mais pessoas? Mas eu me dei conta de que, na verdade, o problema não era o meu corpo, mas o que eu pensava dele. E muitas outras inseguranças que eu tinha, que pareciam que tinha a ver com a minha aparência, mas não eram, outras coisas. No ensino médio, eu fui lá no segundo, terceiro ano do ensino médio, eu fiz uma amizade muito legal, assim, foi uma das minhas melhores amigas da vida, se não é a melhor. E essa pessoa, né, ela gostava muito de mim pelo que eu era. Eu me sentia muito à vontade com ela, assim, a gente era as risadinhas, a gente era conhecido como as risadinhas da escola, porque a gente ficava rindo de tudo e tal. Era muito, assim, foi um dos melhores momentos da minha vida quando eu conheci ela. Só que a gente começou a tirar fotos, e era algo que eu evitava, eu não gostava. E aí a gente passou a tirar muitas fotos todos os dias, porque a gente gostava muito de registrar as brincadeiras que a gente fazia lá, enfim, e gravar vídeos também. A gente começou a fazer isso. No início eu tinha muita vergonha de ver, mas com o tempo, né, eu fui me expondo a isso porque era tão legal registrar as coisas, sabe, que eu me permiti, mesmo com essas inseguranças. E aí a gente tirava foto e gravava vídeo, aí fazia isso todo dia. E a gente foi juntando um grande, muito arquivos, né, desses registros. E por conta dessa exposição constante à minha aparência, eu me olhando, vendo os vídeos, eu comecei a perceber que o que eu achava que era muito assim aparente não era tanto assim. Eu comecei a ver o que eu gostava em mim, porque uma coisa é você se olhar no espelho, uma coisa é você se ver em fotos, assim, naquele ângulo da selfie. Outra coisa é você ser gravado à distância, outra coisa é você ver você se mexendo, vendo como que você se comporta. E eu fui percebendo que, assim, não era tão ruim assim quanto eu imaginava. Eu ainda não gostava, mas eu comecei a dar menos importância pra isso, sabe? E isso que aconteceu comigo tem nome, se chama habituação. E quanto mais a gente se expõe a algo que é aversivo a gente, que causa ansiedade, menos ansiedade a gente vai sentir. Quanto mais eu me exponho às interações sociais, da forma, claro, ali, de forma controlada, aos pouquinhos, mais eu vou me habituando a estar com aquela ansiedade, ou desenvolvendo as habilidades que eu preciso para lidar com aquilo. Então eu fui desconstruindo muita coisa enquanto eu estava sendo exposta a isso. Fui vendo que dava para melhorar, né? Fui melhorando, o jeito de ajeitar o cabelo, enfim. O que dava para melhorar, ia melhorando. O que não dava para melhorar, eu simplesmente comecei a relevar. Então, tem nome isso, é habituação. Então é aí que eu percebi que, na verdade, o problema não era a minha aparência em si, mas o que eu tava pensando sobre a minha aparência. Eu tava sempre dando muito mais importância ao que eu não gostava. Eu achava que às vezes tal coisa era de tal jeito, mas eu vi que nem era. Enfim. Mas eu sei que você que tá assistindo esse vídeo deve estar pensando, mas
eu tenho, não é da minha cabeça, eu realmente sofri bullying, eu realmente, pessoas falavam da minha aparência, mas, gente, muitas vezes, o que as pessoas dizem sobre nós, muitas vezes diz muito mais sobre elas do que sobre nós. Muitas vezes diz muito mais sobre a insegurança dessas pessoas do que sobre nós. Às vezes também ela se sente tão inferior que ela precisa se engrandecer com alguém, ver algum defeito que a pessoa tem e a pessoa amplia aquilo como se fosse a pior coisa do mundo para ela se sentir melhor. Então, muitas vezes o bullying tem a ver com isso também. Por isso que a gente não pode acreditar em tudo também que falam sobre nós, ok? Às vezes, críticas construtivas são ótimas, mas, por exemplo, dessas questões de bullying, que a pessoa tá ali sempre falando, batendo até naquela tecla, falando aquilo mal da gente, pra deixar a gente acuado, pra gente se sentir humilhado, tem algum ponto aí que diz muito mais sobre essa pessoa, a insegurança dessa pessoa, do que sobre você. E você é só essa coisa que você não gosta em você? Será que você não é muito mais? Será que você não tem outras coisas que são legais em você, mas que você ignora, você fica dando muito mais ênfase pro que você não gosta? Então são reflexões que a gente pode fazer, gente, tem muitas outras, mas o vídeo vai ficar muito longo, mas era isso que eu queria trazer. E o principal que eu queria que vocês entendessem é que muitas vezes as nossas inseguranças tem muito mais a ver com o que a gente está pensando, às vezes com experiências que a gente passou e a gente acreditou muito naquilo que a pessoa falou e a gente leva isso para sempre, né? Como se fosse um trauma na nossa vida. Às vezes é um trauma mesmo na nossa vida, mas a gente pode reconstruir isso, né? A gente pode reconstruir isso, a gente pode tentar ter um olhar mais realista sobre nós e não destacar só o que tem de ruim, ou o que a gente acha que tem de ruim. Coloca a prova, vamos ver. E o que é bonito para uma pessoa pode não ser para outra e vice-versa. O que é feio para uma pode ser bonito para outra. Porque é até uma questão cultural. O que é bonito lá no Japão pode não ser bonito aqui. O que é bonito lá na Noruega pode não ser bonito aqui. E é assim, beleza é algo cultural, é algo construído, é algo que está no olhar de quem vê. A gente, só por ter essa variedade assim, de padrões de beleza, a gente já vê que não tem um único conceito do que é belo. É algo que vai depender muito do local onde você tá. Então, se a gente já vê que não é algo universal, a gente já pode concluir que realmente cada pessoa também pode ter o seu próprio olhar do que é belo. E o que você não gosta em você, de repente tem alguma pessoa que gosta daquilo. Será que você não tá sendo perfeccionista demais? Você não tá querendo perfeição de você? Porque ninguém é perfeito. Ninguém, sempre tem alguma imperfeição na gente. Então, assim, só pra recapitular, o que eu queria deixar, assim, de mais marcante pra vocês é a questão da exposição, de você se expor aos pouquinhos. Aí, por exemplo, essa questão da aparência. Tire fotos, não precisa postar, tire várias fotos de você, se grava áudio de você mesmo, escuta, grava vídeo, não precisa postar, depois quando você se sentir um pouco melhor, posta, vê o que acontece, será que as pessoas vão te criticar tanto assim? Posta, será que vai ser tão terrível assim? Quando você estiver numa situação, de repente, presencial, e você tá com essa insegurança aí com relação à sua aparência, tenta tirar o foco disso, né? Foca em estar no momento presente, foca em estímulos neutros, né? Coisas que não geram ansiedade, o chão, a sensação do vento, o barulho dos pássaros, o som que está ao redor, nas coisas que estão acontecendo ao seu redor. Dê menos ênfase a isso, porque quanto mais você se concentrar em você, mais você vai se sentir desajeitado. E que a aparência não define o seu valor como pessoa, de jeito nenhum. Se você se identifica com alguma coisa que eu falei, já deixa aqui nos comentários. Se quiser dividir um pouco da sua história, pode ficar à vontade. Aqui é um espaço para isso, pra gente trocar. E se você gostou desse vídeo, quer mais vídeos como esse, curte para me incentivar, né? Para incentivar que eu conseguir voltar a essa frequência, tô tentando. E também compartilha, comenta, se inscreve aí no canal também para você receber os outros conteúdos que eu postar.
E é isso, agradeço muito a sua presença aqui, você ter assistido até o final. Um beijo e até a próxima. Tchau!